Saudações, habitantes do mundo dos 12! O vídeo de hoje é um tutorial do calabouço Câmara de Tal Caixa, onde você enfrenta, pasmem, a tal caixa. De bônus, também vou mostrar como fiz o sucesso estátua, com 6 personagens na luta. Primeiramente, a tal caixa começa o combate no estado invulnerável. A chave para remover seu estado de invulnerabilidade são os outros monstros. Toda vez que um monstro é derrotado, ele coloca um glifo marrom na célula onde ele estava. O monstro será imediatamente ressuscitado no próximo turno. É isso mesmo, tem mecânica de múmia em todos os monstros. A boa notícia é que os monstros ressuscitados passam o seu primeiro turno e perdem 1 PM para sempre. Você precisa fazer com que a tal caixa comece o seu turno em cima desses glifos marrons 3 vezes. Atenção que precisam ser glifos de monstros diferentes, pois uma vez que ela começa o turno em cima do glifo de um monstro, o glifo desaparece. Então, inevitavelmente você vai precisar derrotar pelo menos 3 monstros para que sejam gerados 3 glifos diferentes. Não precisa ser no mesmo turno, nem em sequência, nada disso. Depois disso, você posiciona a tal caixa em cima desse glifo para que ela comece o turno do glifo. Quando você fizer isso uma vez, um estado de numeral aparecerá em cima da tal caixa para te auxiliar a rastrear o seu progresso. Um truque interessante para grupos com mais do que 4 jogadores é que você pode apagar completamente a existência de um monstro da luta. Se você conseguir derrotar um monstro, empurrar outro monstro para cima do glifo do primeiro monstro e depois derrotar esse segundo monstro no mesmo turno de um personagem, o primeiro monstro deixará de existir, assim como seu glifo. Porém, tome extremo cuidado para não remover monstros demais, pois você precisa de 3 glifos no mínimo para tirar a invulnerabilidade da tal caixa. Uma vez que você faz a tal caixa começar seu turno 3 vezes em cima de 3 glifos diferentes, ela se torna vulnerável para sempre. Não se preocupe, não tem limite de tempo para você aproveitar essa brecha. Porém, ela ganhará um feitiço de teletransporte linear de 4 casas, com intervalo de relançamento de 2 turnos. Então, tome cuidado com o ganho de mobilidade que ela terá ao entrar na forma vulnerável. E quais são os outros feitiços da tal caixa? Ela é razoavelmente simples. O teletransporte só pode ser usado quando ela está vulnerável, mas seus outros golpes podem ser usados sempre. Um deles é um golpe muito forte no corpo a corpo. O outro é um golpe linear de alcance 1 a 5, mas que te atrai para o corpo a corpo dela. Viu a sinergia entre os golpes dela aí? Ela bate, te atrai e depois dá um forte golpe no corpo a corpo. Um outro detalhe muito importante é que a tal caixa consegue bater através dos monstros. Então, por exemplo, se você conseguiu isolar a tal caixa lá no outro lado do mapa, mas está no corpo a corpo com algum outro monstro inimigo, ela consegue te golpear através desse monstro. Dessa forma, posicionamento se torna um fator chave nesse calabouço. Muito provavelmente é por isso que existe o sucesso estátua aqui. Como os monstros são a chave para tornar a tal caixa vulnerável, vamos falar um pouco mais sobre eles. A primeira coisa que vocês têm que saber é que todos os monstros têm uma passiva chamada Maldificação. Quando você golpeia um monstro qualquer, essa passiva Maldificação é ativada e o monstro que estiver mais próximo perde 2 PMs, porém ganha uma redução de danos de 50%. Essa passiva é representada pelo símbolo de uma estrela. O monstro que você golpeou não é afetado, apenas o monstro mais próximo dele. E a tal caixa também nunca é afetada por essa passiva. Então, golpes em área não são tão bons nesse calabouço, uma vez que todos os monstros que fossem afetados por um feitiço em área ativariam essa passiva e deixariam vários outros monstros com a redução de danos. É possível remover esse estado de maldificação, causando danos de empurrão no monstro. É uma estratégia válida caso você tenha dado esse estado a algum monstro que você queira derrotar agora, uma vez que isso vai fazer com que o monstro recupere seus 2 PMs, mas perca sua redução de 50% de danos. Agora, em relação aos monstros de forma individual. Vou deixar minha luta de quando fiz o sucesso estátua passando enquanto explico os detalhes dos monstros. A Shaka Nubis, essa pirâmide, fica imóvel enquanto você não golpeá-la, ou seja, ela tem 0 PMs base. Nessa forma imóvel, ela tem um feitiço de alcance infinito e sem linha de visão, que bate pouco, mas pode te tirar 4 PAs e 3 PMs. É bem irritante. Porém, quando você a golpeia, ela entra na forma móvel. Ela ganha 10 PMs por um turno, mas perde acesso ao feitiço de alcance infinito. E também libera um feitiço lançado apenas no corpo a corpo, que bate bastante,
e também te põe no estado pacifista. Então você precisa escolher se quer lidar com a pirâmide inofensiva e irritante ou com a pirâmide muito móvel que faz bastante estrago no corpo a corpo. A faixa branca tem um golpe linear de alcance 1 a 6 que a atrai até você. Esse feitiço dá uma mobilidade boa a ela, uma vez que ela também pode lançar em inimigos para se movimentar. Ela também tem um golpe que lança nela mesma e afeta uma área de 3 ao redor dela e rouba potência. É um feitiço bem forte. Por fim, ela tem uma passiva adicional muito perigosa. Se você empurrá-la, você recebe 40% de erosão e um veneno neutro bem forte por 2 turnos. Então, é extremamente recomendado que você não a empurre. Você pode atrair, carregar e jogar com um Pandawa, ou até mesmo teletransportar com Shelo de Sacre, por exemplo. Mas se você empurrar, vai receber a erosão e o veneno. A Mumística é um monstro relativamente inofensivo se você ignorá-la. Ela é uma Upper Maga. Os golpes dela não batem muito. Porém, para cada elemento que você usar nela, ela libera mais uma linha de dano desse elemento. Libera uma redução de 50% de danos para esse elemento e também libera a capacidade de reduzir a sua resistência em 20% desse elemento. Isso pode ficar bastante perigoso se você acertá-la em todos os elementos. No entanto, se você acertá-la em todos os elementos, ela perde aquela redução de 50% de danos que ela ganha ao ser golpeada em um elemento. Mas ela estará com um potencial de danos alto. Então, se você golpeá-la em todos os elementos, recomendo derrotá-la o mais rápido possível. Eu geralmente escolho ignorá-la, pois ela tem um comportamento bem evasivo e não te atrapalha muito. O Rizeko é outro monstro não tão perigoso. Ele tem um golpe de alcance 1 a 4 que troca de lugar com a entidade afetada e pode ser utilizado em inimigos também. E um outro golpe de alcance 1 a 2 que rouba potência. É muito fácil controlá-lo. Ele também tem uma passiva onde ele entra no estado irremovível e perde 2 PMs por um turno. Essa passiva é ativada a cada 2 turnos. Novamente, ele não representa muita ameaça. Por último, temos o Gahamsas, que é muito focado em danos de empurrão. Ele tem apenas 2 golpes, mas é um inimigo perigoso, pois ele consegue saltar longas distâncias. Seu primeiro feitiço é lançado linearmente com alcance 1 a 4 e empurra por 6 células, e dá a ele um bônus de 100 danos de empurrão. Seu segundo feitiço só pode ser lançado diagonalmente, com alcance 1 a 5, e ele pula em você, causa danos e também ganha danos de empurrão. Por seu feitiço ser lançado diagonalmente, isso dobra o alcance efetivo de células. Então, se ele lançar o feitiço de pulo com um alcance máximo de 5 diagonalmente, isso significa que ele pulou 10 células. Então, cuidado com as diagonais. Agora eu vou deixar o resto da luta em que fiz o sucesso estátua rolando para quem quiser analisar como eu fiz. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo.
Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!